Boa tarde, seja bem-vindo a Cabo Verde Magazine desta quarta-feira. No também fica gosto com o resumo de que a principal notícia que se marca atualidade. O primeiro-ministro recebeu ontem tarde na Brasília para o presidente de Brasil, Ulisses Correia Silva e Lula da Silva discutir parcerias e perspectivas futuras de cooperação entre os dois países. Lula da Silva prometeu uma atenção especial a pequenos estados insulares em desenvolvimento, particularmente a Cabo Verde. Cabo Verde se ocupa a posição 33º, subindo 13 lugares no Índice de Liberdade de Imprensa de Repórteres Sem Fronteira, divulgado hoje a nível mundial. Dentre países lusófonos, só Angola e Portugal descem no Índice de RSF, Índice Mundial de Liberdade de Imprensa 2023, apontam um jornalismo ameaçado pela indústria de conteúdo falso. Secretário de Estado adjunto de Primeiro-Ministro mostra contente com a subida de Cabo Verde na ranking de liberdade de imprensa de Repórteres Sem Fronteira. Lourenço Lopes considera que a classificação te reflete a política de governo para o setor, que credo cada vez mais livre e sustentável. PMPD subida de 3 posição de Cabo Verde na Índice de Liberdade de Imprensa mostra que o país está no caminho certo. Ventoinha está a defender que a liberdade de imprensa foi constituída no país com a Constituição da República de 1992 e que a partir de lá o arquipélago tem feito um percurso evolutivo apesar de alguns desafios. RTC debate em agosto um novo Conselho de Administração que deve sair de concurso que o Conselho Independente já tem em andamento. Informação avançada para o Secretário-Geral adjunto de Primeiro-Ministro Lourenço Lopes, que anuncia também para breve a implementação de PCCS de Infopress e um novo quadro regulatório para média privados. O governo assessora a viabilidade de uma autoestrada ligando Praia e Tarrafal no extremo norte de Ilha de Santiago através de uma parceria público ou privado. Segundo documentos oficiais consultados hoje pela Luz, as estradas de Cabo Verde ia fazer em termos de concurso para a contratação de uma consultoria para pura viabilidade de empreitada e de parceria. Ministério de Turismo e Transportes e UTA, Universidade Técnica de Atlântico, assina hoje com o Airways Aviation um memorando de entendimento. Cabo Verde quer aproveitar a experiência da Academia de Airways Aviation para a criação de um instituto cabo-verdiano de aeronáutica e turismo. E apesar de subida de 3 posições de Cabo Verde na ranking de liberdade de imprensa de Repórteres Sem Fronteira, a liberdade de expressão na Cabo Verde ainda que corre risco. A afirmação é de presidente de AJOC à margem de conferência realizada hoje na Presidência da República para assinalar o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Salão Beijing de Presidência da República recebeu participantes de conferência promovida para a AJOC para assinalar o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Esse ano sob o lema Moldar um futuro de direitos, liberdade de expressão como motor de todos os outros direitos humanos. Efeméride foi instituído pela Unesco e já tem 30 anos com o objetivo de proporcionar uma reflexão sobre o exercício de jornalismo e seus condicionalismos. Esse ano, Cabo Verde subiu 3 posições na ranking de liberdade de imprensa de Repórteres Sem Fronteiras, mas o presidente de AJOC considera que a liberdade de expressão no país ainda corre riscos e ele exemplifica. Temos um conjunto de acontecimentos que são atuais que levam-nos a crer que é preciso ver esta situação porque temos exemplos claros de que não se está a respeitar, quando diz não se está, algumas figuras da nossa sociedade não têm tido em devida conta a importância que tem a comunicação social e o jornalismo. Refere-se concretamente? Refiro concretamente aos ataques que os jornalistas vêm sofrido, nomeadamente do Ministério Público. Refiro-me também aos ataques aos jornalistas nas redes sociais. Refiro também à intolerância de muitas pessoas para com o trabalho dos jornalistas em Cabo Verde, porque o jornalista está a fazer o seu trabalho, a relatar com base em factos, informações que lhes são fornecidos. Então, quando não agrada um ao outro, a tendência
ir às redes sociais e atacar os jornalistas como que se a informação viesse do jornalista. Estando ciente desta problemática, a JOC está a pensar trazer ações de formação sobre a literacia midiática, não só para jornalistas, mas também para a sociedade civil. Direito à informação versus segredo de justiça, um painel que pode faltar na conferência que te assinalei esse dia, um tema que trazei cheio discussão há mais de um ano, com o caso que leva jornalistas e órgãos de comunicação social privados a banco de réu. Um de que orador desse tema foi Silvino Lopes, ele que fraqueza direitos fundamentais na sociedade e que deve ser preservado para que essa coabitação seja pacífico. Todos os órgãos têm que reconhecer a importância de um e de outro na sociedade para que efetivamente haja possibilidade de concretização de ambos os direitos, porque todos nós precisamos da justiça. Quando há problemas, nós precisamos que a justiça esteja do nosso lado, mas também todos nós precisamos da possibilidade de livremente podermos expressar, desde que não ponhamos em causa o direito dos outros. Já Carlos Santos, também orador desse tema, descreveu assim o contexto em que o país se comemora esse Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Nós estamos para já a comemorar este Dia Mundial da Liberdade de Imprensa num contexto em que os jornalistas têm uma ameaça sobre eles. Nós temos 3 jornalistas que estão completamente silenciados, portanto não podem mais tocar nessa notícia ou nos factos que relataram e em relação aos quais acabaram por ser indiciados da prática da desobediência qualificada por violação do segredo de justiça. Portanto, neste momento nós temos 3 jornalistas absolutamente mordaçados. Embora o Estatuto de Arguidos possa criar as condições para que o jornalista se possa também defender junto das instâncias judiciais, a verdade é que este é um processo que devia ser mais expedito, muito rápido na análise. O que nós temos é um arrastar. Estamos a falar de fevereiro do ano passado. Neste momento, mais de um ano, estamos a caminhar para 1 ano e meio, portanto o processo praticamente está parado, está a ocorrer os seus trâmites e enquanto isso os jornalistas estão completamente silenciados. País e outros, razão, Carlos Santos considera que a subida de Cabo Verde a 3 posição que te reflete a realidade do país. Ainda nós temos vários jornalistas, não sou eu a dizê-lo, portanto é a RSF a dizer jornalistas que são, digamos, ameaçados quando fazem algum trabalho de investigação ou são mais acutilantes, portanto eu muito honestamente não acho que esta subida de Cabo Verde retrate de facto a nossa realidade. Ora está, parece-me que é importante, isso já foi salientado, nós devíamos ter o nosso próprio olhar em relação aos desafios, aos constrangimentos e a realidade da imprensa cabo-verdiana. 4 painéis relacionados a jornalismo e direito à informação, direitos humanos, segredos de justiça, participação pública, mudanças climáticas e desinformação trataram nessa conferência alusiva ao Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Ainda sobre esse assunto, na Santo Antão, TCV houve pessoas que Flamengo acredita que existe liberdade de imprensa na Cabo Verde, mas este destaca também aspecto que, segundo as Flamengo, se também é melhor. A liberdade de imprensa começa e inicia-se realmente com a liberdade da democracia. A liberdade é ter a liberdade de falar, de exprimir e de esgrimir. Eu acredito que sim, a liberdade de imprensa existe. Até porque ninguém é acusado realmente por ter cometido erros maiores. Eu lembro bem realmente que tempos atrás muita gente era penalizada, inclusive eu, não é? Eu acredito que não. Eu acredito realmente que hoje tudo precisa ser melhorado. E precisa melhorar realmente a liberdade de imprensa, para que o jornalista não seja coagido, coartado o direito de pensar que ele de facto, o jornalista de per si, terá que ter a capacidade de entender que tem liberdade. A liberdade está na democracia plena. Se me perguntarem a mim, se não houver uma democracia plena, é óbvio que o óbvio existe. Não havendo uma boa democracia, não terá que ter uma liberdade. A liberdade de imprensa está implicitamente, explicitamente ligado com a liberdade do saber pensar. Eu penso, tu pensas, nós pensamos. E o pensar diferente, o contraditório, é que deve ser melhorado na nossa sociedade cabo-verdiana. Bom, para mim, liberdade de imprensa na Cabo Verde
tanto quanto muito limitado. Por exemplo, nós na Cabo Verde não assistimos a jornalismo de investigação. Ele é uma lacuna que não tem na Cabo Verde. Muito se permite ou não. Não saber que jornalista tem esses família. Quando tem algum jornalista na Cabo Verde começar a dar passos no sentido de fazer um jornalismo de investigação em várias matérias, já praticamente ele começa a ser perseguido. Se não espiar a nível político, tudo enquanto na Cabo Verde é tudo politizado. Então não pode bem falar da liberdade de imprensa propriamente dita. Não podia estar melhor. Não tive melhor e nesse momento não está pior. Hoje não está a assistir uma imprensa sequestrada para o sistema, onde é que bom tem voz para falar. E quando não está espiar onde foi um caso aberrante, quando botei uma manifestação onde é que a ser suspendido da comunicação social, quanto a nós, liberdade de imprensa, ganha assim, tem risco. Tem risco e não mesmo tem a mudar alguma coisa, porque o sistema tenta controlar tudo nesse país. O sistema MPD tenta controlar tudo nesse país. Próprios jornalistas têm que medo de falar, têm que medo de abordar algumas questões, medo de represárias para não perder esses bolachas e esses filhos. Então, já que o jornalista devia investir mais nesse trabalho, porque tem coisas que às vezes não já que ela ficar boa foto ou falar no mundo crioulo debaixo de tapete. Então, já que o jornalista devia ser mais rigoroso em algumas coisas. Devia ter mais liberdade. Exatamente, devia ter mais liberdade na bastante coisa. Então, já que mesmo pessoa podia melhorar bastante coisa no Cabo Verde também. Se a pessoa aprofundasse mais em algumas coisas que está ser lá e boa foto debaixo de tapete. E o governo de Canárias estava a promover ali na Cabo Verde, para a primeira vez, a apresentação de ofertas de estudo superior no estrangeiro, destinado a estudantes e profissionais de Feira de Educação Internacional, com as iniciativas que reforçam o conhecimento entre públicos interessados nas diversas possibilidades de estudos superior que pode ter na Canárias. Organizado em parceria com a Fundação Universitário Ibero-Americano, Feira de Educação Internacional, que se aconteceu pela primeira vez no país, da conta com colaboração de cooperação espanhola, de embaixadas de Portugal, de Brasil e de Estados Unidos na Cabo Verde, de delegação de União Europeia na Cabo Verde e de Associação de Amizade Cabo Verde-China, Amicaxi, durante dias 4 e 5 de maio na cidade de Praia. Este mês apresenta-se as ofertas formativas para bolsas e cursos de especialização, licenciatura, mestrado e doutoramento nas diferentes áreas, tanto presencial como online. O público alvo da nossa feira é alunos de 11º e 12º que vão a poder candidatar-se a programas de licenciatura e também estudantes universitários que vão proximamente a candidatar-se a programas de mestrado e também trabalhadores, profissionais, funcionários, qualquer pessoa com um interesse em melhorar as suas competências no âmbito de trabalho são bem-vindos à nossa Feira da Educação Internacional. De mestrado das Canárias, o programa de bolsas de mestrado Canárias África, é um programa da Direção Geral de Assuntos Econômicos com África do Governo das Canárias, que agora mesmo está aberto. Os estudantes cabo-verdianos que tenham terminada uma licenciatura numa universidade de Cabo Verde, que não tenham mais de 30 anos e que os estudos sejam terminados no último período de 4 anos, podem candidatar-se à nossa bolsa de mestrado. Então, agora está aberto o prazo de candidaturas até o dia 24 de maio. Segundo o delegado de Fundação Canárias na Cabo Verde, parceiros internacionais se desse forma a aprofundar a educação e formação de capital humano de nossa terra. Cada programa tem as suas condições de acesso, evidentemente. Isso será apresentado os próximos dias 4 e 5 de maio, das 10 da manhã até as 6:30 da tarde. As pessoas interessadas podem informar-se destas diferentes opções para candidatar-se a estas bolsas, a estes programas de ofertas formativas. Mas cada instituição parceira tem o seu programa, não? No quadro
desta feira contamos com a colaboração da cooperação espanhola, da cooperação portuguesa, da secção de educação da Embaixada do Brasil, a Education USA, da Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, e também com a Associação de Amizade Cabo Verde-China, AMICACHI. Então, estamos a fazer um esforço, todos os parceiros internacionais, para apresentar todas as nossas ofertas formativas e, em definitiva, melhorar o capital humano de Cabo Verde, que é a chave para o desenvolvimento do país. Feira vai acontecer na instalação de FUCAEX, Governo de Canárias, na Platô, cidade de Praia, com abertura para público de 10 horas para amanhã até 6h30 da tarde. E Rede de Proteção à Criança contra Abuso e Exploração Sexual na Porto Novo, Ilha de Santo Antão, promove uma série de workshops sobre literacia emocional e prevenção a suicídio na liceus de Ilha, no sentido de, ou melhor, essa formação é ministrado para ativista social Bachar. O objetivo é ajudar alunos a lidar com sentimentos. Foi assim na Liceu José Delgado, na Ribeira Grande de Santo Antão. Alunos atentos de ouvir mensagem que artista e ativista social Bachart te passa através de sua música. Bachart de Santo Antão, na Tudes Liceu, a convite da Rede de Proteção à Criança contra Abuso e Exploração Sexual de Porto Novo. O objetivo é essencialmente porque os meninos do 8º a 12º ano ter conhecimento de maneira que se saiba lidar com esses sentimentos, cima te explica-nos Miriam Tavares, membro dessa rede. Ele vem falar um bocadinho sobre a literacia emocional, prevenção do suicídio, né? Não tem notado que recentemente, né, tem conhecido vários casos de suicídio e também não sabe que às vezes na fase da adolescência nunca sabe lidar direito com os sentimentos, né? Mara, por exemplo, está a falar sobre a importância de sentir tristeza. Às vezes a sociedade tem que continuar que a tristeza ele é um mau sentimento que não deve ser triste, mas ao fim e ao cabo, a tristeza é um sentimento que não tem que aprender a lidar com ele, né? Então, isso é importante. Não passa a jovens uma mensagem que sentir triste não é uma coisa mal, que nunca deve sentir melhor porque não tem de sentir triste, mas sim que não deve aprender a lidar com isso, né? Então, esse aqui é o principal objetivo dessa atividade, é isso. Ajudar crianças a lidar com esses sentimentos, com aquilo que estão sentindo dentro deles. E para mostrar que ela não é coisa do outro mundo e que nós todos passamos pela mesma situação todo dia, a maioria de pessoas. Às vezes não te passar por situações diferentes, mas não te lidar de forma diferente que ela. Então, nosso objetivo é isso, é ajudar crianças a aprender a lidar com a situação. Bachart te dizer que ser uma experiência interessante, trata a alunos questões mentais através de música de uma forma leve e descontraída. Para muito conseguir perceber que tem uma necessidade, conseguir perceber a força que a música tem a permitir que não falar de temas que às vezes poder criar algum tipo de incômodo e através de música vou conseguir abordá-lo de uma forma mais leve. Então não vale no mercado que se não é resiliente desde o ano passado. Então que as atividades ali permitem-me exatamente fazer promoção desse álbum e para fazer as mensagens chegar nas jovens com todas as mestres. É maneira de ser feedback dos alunos? É sabe, até que inicialmente este estado desceu a canhote, mas à medida que ele conversa, te bate evoluir, ele acaba sempre o estado cada vez mais empolgado, de conseguir captar essa atenção no momento chave, mas é claro que quando nós chegamos no fim, que a música tu estou extremamente empolgado de cantar, de dar palma e que lá te mostrar que é exatamente como dizer porque a facilidade que a música tem, a arte de ser uma ferramenta de intervenção social, de permitir as conversas que às vezes noutros lugares era mais incomodativo. Kevin Évora é um dos alunos que participa nessa conversa aberta e ele te fala daquilo que ele aprende. Primeiramente foi um tema bem abordado, porque a maioria de jovens gringos assim, de viver num mundo onde que acaba para se sentir oprimido e com o conhecimento da história mais seja amigo ou de vários fatores também, a se sentir inferior. Mas o que acaba de deixar bem mostrar-nos é que apesar de você sentir assim, mas você tem que deixar a bola, isso quer dizer então que você tem que dar a volta por cima
que é para boa sentir direito. Essa conversa aberta aconteceu na Liceu Suzete Delgado e na quarta-feira de ser no Porto Novo. E gosta momento de no Benfica com a rubrica Língua Materna com o estudioso de língua cabo-verdiana Marciano Moreira. Ntamanda tudo telespectador mantenha coisa que é barbárie. Segundo o dicionário sob direção de Jürgen Lenk, barbárie significa desorienta, atrapalha. Exemplo, na exame de condução, na da ré, ele barbari, na vez de popé na travão, ele popé na acelerador, carro da cadeira na poste de luz. Ch de palavra chuba está escrito com TCH ou com TX. Que as pessoas que ainda está familiarizado com o alfabeto oficial de nossa língua materna têm tendência de escrever a palavra chuba assim, TCHUBA, mas assim está mal trocado as razões. No alfabeto cabo-verdiano oficial, som ch está representado exclusivamente com dígrafo TX. Na tudo palavra cabo-verdiano, onde a som ch surge. Som ch é fricativo de x. Isto é, na pronúncia a palavra x, bota calca, língua nasceu de boca. X, ch. E no nosso alfabeto, som x está representado com CH, mas sim exclusivamente com X, de maneira que é lógico que fricativo de ch ser representado com TX e não com TCH. Trocado as razões, a palavra chuba, que deve escrever TCHUBA, mas sim TXUBA. Depois da explicação de Marciano Moreira, é momento de nos sair então para um curto intervalo. Já nos está de volta para a segunda parte de Cabo Verde Magazine. Gosto de começa na Ilha de Maio, que se celebra hoje a festa de Santa Cruz. Festa de Santa Cruz que está a celebrar um pouco também para todo o arquipélago. A atividade na Maio começa desde o dia 13 de abril e ponto alto foi hoje, começa uma procissão com a cruz com ladainha. Durante cerca de 30 dias foi realizado um conjunto de atividades que passa para desportivas, recreativas e sobretudo culturais, e hoje, que é ponto alto, o dia fica dividido entre atividades religiosas com celebração de missa e depois aquele tradicional passeata até cruz, acompanhado de ladainha, que normalmente é orientado por um grupo de senhores de localidade de Figueiras. E esse ano que a caminhada até Cruz teve melhores condições com requalificação de via de acesso à zona de Salinas. Já tem alguns anos que Santa Cruz fica dividido em dois grupos, Tabanca de Guentes Grande e Tabanca Jovem. E nesse último dia estudou-se da nota positiva, evento começando para Tabanca de Guentes Grande. Hoje eu sinto um dia feliz da minha vida. A minha artista acabou que a irmã foi naquela festa, não fazer uma festa, sabe? Conhecer mais doente, mas tudo alguém não tinha rainha, me conhecer rainha não dá bem, nunca tem mal de companheiro, não é tudo reto. Hoje eu senti feliz, já senti, sabe, dentro de mim, só contente, Bob. Aquele dia, obrigado, minha família. De igual modo que os mais jovens também falam, só têm que agradecer tudo alguém. A coisa começa um pouco a trabalhar, mas bem como, graças a Deus. Tudo para o caminho, só contente. Jovem apoia, jovem divirtido. Um pouco mais, mas é aquele fixe. A gente é realizado por uma coisa que gosta de eu, entender? E que tem palavra, não tem uma palavra só para falar. Obrigado, minha gente.
E ao longo do dia de hoje, a atividade está continua com comes e bebes acompanhado de músicas tradicionais na zona de Festeiro. E hoje também acontece o segundo gala de liberdade de imprensa promovido pela Associação Sindical de Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, e parceiros. Durante esse evento, também anunciaram também vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo 2023, uma inovação de organização paisana. Este ano vamos ter uma inovação, se é que podemos dizer assim, que é a questão do Prémio Nacional de Jornalismo vai ser entregue na gala. Habitualmente costumava ser entregue durante uma conferência de imprensa, anunciados os vencedores nas 3 categorias, que é rádio, imprensa e televisão. Portanto, temos o primeiro prémio, o prémio principal, depois temos a menção honrosa, que é um segundo prémio, digamos assim, embora só o primeiro prémio é que seja monetário. Portanto, vamos ter o anúncio dos vencedores e das menções honrosas e vamos ter muita música, muita cultura, porque o jornalismo também vive muito daquilo que é cultura, porque a cultura é a identidade de um povo, então não podemos fazer jornalismo sem conhecer a cultura, sem conhecer as raízes, as origens e a identidade de um povo. E vamos ter imensos artistas a passar pelo palco. Vamos ter Zul Alves, Manuel de Candinho, Jorge Tavares, Zé Rui de Pina, Mindela Soares, e espero não me estar a esquecer de nenhum.